Às vezes eu tenho que falar miau. Boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 8 de julho de 2010, quinta-feira. Dia da mega euforização. O verbete é o 1622. 4 páginas, 43 logias e 8 máximas. O tema, informação conscienciológica. A especialidade, comunicologia. Definição. A informação conscienciológica é a técnica didática na qual o informe determinado, relevante, resoluto, essencial, indispensável, pacífico e sereno, comunicado às pessoas interessadas, particularmente aos intermissivistas, a partir da exemplificação teática do princípio da descrença, expressa claramente as verdades relativas de ponta do corpo científico da conscienciologia, sem imposição de qualquer natureza e sem nenhuma intenção de persuadir. A importância da diferença fundamental da conscienciologia com a religião, a filosofia tradicional e a ciência convencional. O fato de a religião buscar impor a doutrina própria por meio dos dogmas. O fato de a filosofia tradicional buscar persuadir por meio da lógica da argumentação. O fato de a ciência convencional buscar persuadir por meio da demonstração dos fatos. O fato de a conscienciologia não buscar impor nem persuadir, apenas informar ou comunicar, para quem esteja interessado nas verpons multidimensionais, empregando, exemplificando e recomendando a vivência do princípio da descrença, embasada inarredavelmente nas experimentações pessoais. Essa frase última aqui é o resumo de tudo que eu tenho escrito nesses mais de 40 anos aí da conscienciologia. É o resumo de tudo, a síntese. Eu quero dizer para vocês que na parafatologia a palavra para-afirmações, informações, evolutiva, ou informações está faltando um O aí no lugar do I. Agora, na argumentologia tem a tabelologia, a tabela de 12 itens dos cotejos entre as coerções ideológicas e as informações conscienciológicas. Então tem uma tabela desse processo aqui, o confronto, cotejo. Na remissologia tem 15 itens, nós destacamos aula da conscienciologia, corpus da conscienciologia, ferramenta de comunicação, informação esclarecedora e informação pró-evolutiva. Frase enfática. A qualidade singular das técnicas das informações conscienciológicas, em confronto com as outras linhas de conhecimento, é noção indispensável aos docentes da conscienciologia. Você admite a singularidade das abordagens comunicativas da conscienciologia? Você apreende com tranquilidade a lógica dos fatos pesquisísticos da conscienciologia? Agora, pergunta. Uma mulher iraniana está prestes a ser apedrejada até a morte e acusada de adultério. Ela confessou o ato após ser chibatada 99 vezes, mas depois negou o fato. Pergunta. Qual é a visão da conscienciologia desses fatos que, a meu ver, são bizarros e machistas e injustos? Você tem toda a razão. São bizarros, machistas, injustos e outra coisa. Primitivos, primários, terríveis, hediondos e feitos pelo Estado. Quer dizer, é o Estado, portanto, primitivíssimo. Mas o que você quer? Isso é o Irã. É o Irã que está querendo arranjar mais bomba, é o Irã que está criando problema, e é o Irã que é a paixão do Lula. Quer dizer, uma loucura. Os loucos se atraem. Outra pergunta. Estou começando a conhecer a conscienciologia. Gostaria de receber orientação de como tomar um caminho para desenvolver rápido e corretamente o aprendizado. Seria bom você pegar os livros que nós temos aí. Começa um deles, chama Nossa Evolução. Qualquer coisa é só olhar também e fazer download dos trabalhos que nós já temos aí na internet. Não é isso? Outra, na projeção consciente, muitas vezes me defronto com objetos ou aparelhos e também ambientes que não existem no intrafísico,
Com isso, nosso cérebro muitas vezes busca ou interpreta essas vivências com algo parecido que já conhecemos, modificando parcialmente ou totalmente a forma destes. Como posso melhorar as rememorações dessa vivência para o novo? Existe alguma técnica? Seria bom você ler Projeciologia, tem todas as técnicas lá sobre esse assunto, é só você pesquisar. Olha os capítulos através do índice geral no início, e depois você olha o índice remissivo no fim do livro, que pode te dar as dicas mais específicas com as páginas certas. Gostaria de saber se teria que numa vida passada teve um cargo de destaque na sociedade da época, como reis, rainhas, governadores, se vítimas na época de muita inveja, ainda hoje numa outra vida, uma nova consim, essa inveja pode recair ainda sobre ela? Isso de alguma forma pode atrapalhar em sua atual carreira? Tudo isso pode. Por quê? Se a pessoa ainda mantém esse medo, ou mantém essa condição, ou ainda tem certo egoísmo nessa situação. Tem gente que ainda tem um cotoveloma, tem aí um choro danado, porque não está ainda não está mais na monarquia. Isso tudo é um problemão, devido à autocracia e o totalitarismo. Agora, essas coisas todas podem ocorrer, sim. Agora, é preciso de ver também a condição de lucidez e de discernimento da pessoa. Ela tem que superar isso. Se ela dominar também a energia, ela pode arranjar mais, vamos dizer, autodefesa. Com isso, ela não vai sofrer nada disso. As minhas projeções mais lúcidas, com total acompanhamento da decolagem, ocorreram durante o período que fiz o CIP. Acontece que em uma ocasião dessa, durante a projeção, entrei em luta com uma consciência que me atacou. Então eu exteriorizei bastante energia na direção dela, e quando ela foi atingida, ela foi mudando a forma física até transformar-se em um lindo e inofensivo gatinho. O que aconteceu? O senhor poderia falar sobre isso? Primeira coisa, preciso ver se isso aí não é fantasia do seu onirismo. Agora, se tem realidade nisso, o processo é a transfiguração do psicossono. Isso aí pode ser um Exu. Bem claro, os Exus é que gostam de fazer essas coisas. Exu é um assediador técnico das seitas, principalmente africanas. Agora, nós temos aqui o livro do Tony Judd. Eu quero ler só uma coisinha sobre os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. A União Europeia tem 87 presos por 100 mil habitantes. Os Estados Unidos da América têm 685 presos por 100 mil habitantes. Então, o que eles estão falando aqui é o processo. Os americanos, eles são doidos por arma, né? E eles têm a adoção da pena de morte nos Estados Unidos. Eles matam matando a pessoa. Outra coisa, os norte-americanos colocam painéis enormes com os dizeres: ame seu semelhante, mas matam e estupram seu semelhante em níveis que chocariam qualquer nação europeia. Ele está comparando aqui a União Europeia com os Estados Unidos, liquida com os Estados Unidos. A gente vê que os Estados Unidos realmente é o império que está em decadência. Eu li apenas algumas coisas, mas é muita comparação que os Estados Unidos erge. E outra coisa, estados pequenos, países pequenos da União Europeia, têm vida melhor e mais confiável do que lá. Agora veja, quem tinha razão mesmo era eu, né? Que em 66 rejeitei de ficar lá, né? E ele falou: você vai para o seu país da aventura? Eu falei assim: vou. Eu nasci lá. Deixa eu segurar a barra. Ah, isso aqui é do... Eu já tenho 35, já selecionei. Vamos levar isso para ver com calma. Agora, gente, sobre a informação conscienciológica, todo mundo aí entendeu o que a gente quer dizer com isso. Na numerologia, na última linha, acho que tem uma correção aí que seria autodirecionamento. Autodirecionamento evolutivo, sim. É o T. Isso aí, geralmente, eu já andei arrumando lá, que eu olho tudo de uma vez, sabe como é que é? Mas eu vou olhar, certo? Muito bom. Aí,
Eu tinha duas sugestões, assim, na interdisciplinologia, a experimentologia. Sim. E na questão aí da masculinologia e femininologia, a questão do coque, né? O cético otimista cosmoético, não caberia aqui dentro dessa situação? Aí vamos ver o voto Minerva ali da nossa chefe, Rosa. Gente, eu queria falar para vocês que nós já estamos praticamente no inverno, né? E as amoreiras estão tudo, vão dar fruto de novo, vai ter amora aí. Agora, capaz, na hora que aparecer a amora, é capaz de ter uma friagem qualquer maior aí, uma geada é capaz de acabar com tudo. Mas agora elas estão achando que já é primavera, tudo. Como é que a gente fica com isso? Não, está engraçado, você passa, está cheio de florzinhas, está nascendo tudo, todo lado. É que vocês... Agora, a Foz tem disso. Aqui é impressionante. A capacidade, o problema da energia na área é impressionante. Isso não é a primeira vez que eu vejo, não. Eu já vi isso aqui nesses 15 anos. Outra pergunta. Durante uma projeção, qual o procedimento técnico para fazer a mudança entre dimensões? Quando o senhor passou por um ataque extrafísico durante o resgate, uma garotinha, a tentativa de mudança de dimensão foi impedida pelos aceleradores. Como foi feito esse bloqueio? Não, é porque eu estava dentro da área deles. Então, o processo ali, a gente estava na cápsula deles de tempo, é muito difícil. Se eu tivesse em outro lugar, eu teria dado conta. E outra coisa, eles me prepararam uma arapuca, né, uma armadilha. O negócio foi esse. Mas agora o problema é a intenção da pessoa. Ela pensa que ela muda de dimensão. É o processo da intenção que dá. Com a vontade, a pessoa muda. Tive uma extrapolação recentemente, onde claramente vi meu pai recém-dessomado e me senti como se tivesse uma ponte entre uma dimensão extrafísica e intrafísica. Creio ter visto no cenário uma luz de tom alaranjada, tal qual uma aurora. Durou apenas alguns segundos. Logo após fiquei em um estado de alerta e senti imensa alegria e felicidade, que foi aquilo que aconteceu. Não, possivelmente você esteve numa Comunex melhor. Fica de olho, anota tudo e vamos ver o que vai dar. Às vezes até o seu pai já está bom, né? Pode estar te ajudando. Não é possível. Mas Alindo. Aqui na fatologia, eu queria que se fizesse uma comparação lá na quarta linha, o fato da ciência convencional buscar persuadir por meio da demonstração dos fatos. E depois comparar com a conscienciologia. Pois é, a conscienciologia, ela trabalha com os fatos, mas ela não quer persuadir. Sim. Ela trabalha com os fatos. Seguinte, você experimenta os fatos, o problema é seu. Agora, não há persuasão, não há vontade da gente procurar você para convencer você dessa realidade, que isso é besteira. Nós somos contra a persuasão. Essa convencimento no tapa. Essa persuasão parece que é feita de... Existe uma comunidade científica que ela busca... Não, e outra coisa, eles determinam igual, por exemplo, o dogma da igreja. E ela... É por isso que eles falam, publicar ou perecer. É isso? E o problema mais sério também... Não haveria essa dose de dogmática na ciência convencional, em função, o dogma científico. Não, de só admitir também o intrafísico, né? Além de eles não estudar eles mesmos. A ciência, em tese, tinha que estudar de tudo. Ela não pode sonegar nenhum termo, nenhum tema, nenhum assunto de pesquisa. Agora, então, ele seleciona, só faz certas coisas. A ciência convencional, para ela se reciclar, pelo que eu andei estudando, é muito difícil. O cientista tem que fazer experiência por eles. Experiência participativa intencional. E eles fazem dentro da comunidade, que é uma panelinha ali com interesses. Parece que é isso também, não é? Eles ficam rasgando seda entre eles. Faz parte do serviço. Agora, outra coisa que eles fazem as pesquisas a mando das grandes corporações também, o interesse das grandes corporações. Isso também, agora,
Na conscienciologia, cada um confirma chega na conclusão próprio, pessoal, sem influência de ninguém. Essas 4 linhas aqui, ó, é o resumo da conscienciologia. Eu vou ler de novo. O fato de a conscienciologia não buscar impor nem persuadir, apenas informar ou comunicar para quem esteja interessado nas vertentes multidimensionais, empregando, exemplificando e recomendando a vivência do princípio da descrença, embasado inarredavelmente nas experimentações pessoais. Aí nós estamos julgando no buraco a ciência convencional, a filosofia convencional e as religiões e seitas, de modo geral, tudo que tem. Por isso que eu falo, a conscienciologia é a ciência da ciência. Mas fim de papo. O que distingue, saída para isso. O que distingue do resto seria a persuasão que está aqui. É o melhor da história que nós falamos assim, e fim de papo. Quer dizer, nós não precisamos estar debatendo nada disso. Se a pessoa está achando ruim, vai fazer sua experiência, vira. Isso aí é igual aquela pessoa que está falando uns negócios aí que nós estamos exigindo muito para fazer os verbetes, a pessoa falou. Isso é muito fácil. Faz a sua enciclopédia da conscienciologia, eu estou fazendo a minha, você faz a sua. Vamos ver, você vai até ajudar a gente. É uma saída. Gente, eu, nessa altura dos acontecimentos, eu acho que eu não preciso estar provando muita coisa mais. Não dá mais. Nem tenho tempo mais para essa tolice toda. Eu estou dicionário, não dá mais. Fundamento maior que distingue seria a descrenciologia. Estou perguntando também, acho que é. O quê? A descrenciologia parece que é o fundamento maior. É a base de tudo. É a base. É a base de tudo, que é o que eles não querem. Você vai colocar aquele painel lá, não acredita em nada nem em ninguém, na religião, na filosofia, na ciência. Você vai pôr isso na academia? Eles permitem? De modo algum. Por quê? Porque eles não querem que ninguém faça experiência. Por exemplo, a Igreja Católica não quer que ninguém faça muita pesquisa, não. Se vai estudar, tem que estudar nas bibliotecas deles, nas academias deles. Quer dizer, as academias são chamadas um monte de nome para isso aí. É para freira, para padre, etc. Tal, vai, convento, geralmente, que é o nome. Mas o problema tem que estudar só o deles. Agora, o Espiritismo, olha só, por isso que é que eu mostrava estudo da vida do Espiritismo. Você vai estudar, não pode estudar outras coisas. É Allan Kardec e Jesus Cristo. Acabou, fim de papo. Seguir a federação. Agora veja, tudo é o quê? Persuasão, doutrinação, dogmática. Todo lado é isso. Agora não dá, né? Vocês nem avaliam o alívio que eu senti quando eu deixei o movimento espírita. Eu tirei um peso das costas. A hora que eu vi o peso que estava lá, o ambiente que era. Por quê? Depois de um certo tempo, eles me localizavam, tudo quanto era assediador pro espiritismo era contra mim. Virava meus assediadores. Você está entendendo como é que é? Agora, eu vi isso tudo lá dentro, aprendi muito. Entendeu? Aprendi demais. Então, hoje, essas 4 linhas aqui, ó, é o resumo de tudo que nós fazemos. Aldo, página 20, na tecnologia, segunda linha. As técnicas argumentativas cosmoéticas. Você poderia falar? São essas, por exemplo, que nós usamos aqui, né? Por exemplo, esse argumento que eu estou dando, ele é totalmente cosmoético. Eu não estou ofendendo ninguém. Eu estou dando a minha opinião. Vocês são fanáticos, vocês se virem, mas eu respeito a sua opinião. Quem quiser ser fanático, pode ser, eu não estou contra. O problema é deles. Agora, estou na minha. Faça minhas experiências pessoais e tiro minhas conclusões. Cada um faça o que quiser. Agora, eu só recomendo isso. Há uma recomendação. Isso aí é o palpite que eu dou. Se eu fosse você, faria como eu fiz. Ou seja, experiência pessoal. Vamos fazer experimentologia, autopesquisa, autoexperimento. Vamos abordar a realidade do cosmos pela gente mesmo, só a gente. Muda tudo. Então, mas como técnica em si, argumentativa cosmoética, quer dizer, não ofender a pessoa, respeito à opinião, recomendação, seria isso que a gente poderia extrair. Mas fale toda a verdade.
Agora, se você vai falar sobre doutrina, ou corpo, ou corpos de conhecimento, de cognição, é meter o pau se você não estiver de acordo. Falar claramente. Você não ofende os outros se você falar na doutrina desses outros. O problema é deles. Se eles se sentirem ofendidos, o problema é deles. Entende? Agora, o que nós temos é que falar a verdade relativa de ponta. É aquilo que eu chamo de ver ponto. Essa é que interessa. Não existe verdade absoluta. Agora, gente, eu desafio todo mundo dessas dezenas de anos, desde o movimento espírita, faz meio século, eu desafio todo mundo. Arranja uma racionalidade maior do que essa para você viver. Arranja uma lógica maior do que essa para você argumentar. Não existe. Te vira. Vamos ver se você me arranja aí. Até agora ninguém nunca me apresentou isso. Outra coisa, eu não faço questão quando a gente mostra as minhas teorias, tudo é teoria. Então eu falo para a pessoa, pegue a teoria como se fosse apenas uma teoria de tentativa, uma hipótese tentativa. Considere isso como uma hipótese. O problema é seu. Agora te vira, comprove se o negócio é uma hipótese ou se é real. O problema é seu. Agora, eu digo para você, para mim é real, é fato. Para você é uma hipótese. Eu ofereço uma hipótese, eu não ofereço um fato. Agora, é duro você encontrar as pessoas que têm equilíbrio, harmonia, discernimento, para entender isso sem cotoveloma. Quer dizer, sem sentir delírio, suscetibilidade, ressentimento, mágoa, por defender princípios sólidos delas mesmas, mas estão congelados, quer dizer, é o processo da priorismose. Então, isso tudo é uma psicose. Meu problema nessa minha vida até agora, lógico, foi acabar com as psicoses. Eu fugi de tudo quanto era tipo de psicose. E outra coisa, são psicoses que vêm em cima de você para te envolver, para te seduzir, para dominar você. Esse domínio é que é o negócio mais sério. É o domínio. É a dominação. Isso é difícil. Por exemplo, nesse crime aí do jogador, o jogador, ele é o dono do domínio. O domínio é chamado o cara que é mastermind. Esse é o que eu domino. Em jurisprudência é isso. Você está entendendo? Agora veja, esse domínio dos mastermind tem o mastermind da religião, o mastermind da filosofia, o mastermind da academia, da universidade, da ciência convencional. Eu não sou mastermind de nada. Na hora que eu falo, não, nosso negócio é crítica, é refutação, é pesquisa, não creia em nada que eu estou falando, não creia em nada que eu escrevi. Já é profilático. Tudo é profilático. Então veja, eu já lanço o desafio da pesquisa com uma profilaxia enorme, lá dentro, embutida, já vem junto. Ninguém nunca fez isso. Agora, ó, o princípio da descrença é assim. Embutido nele tem uma higiene consciencial imensa. O povo não entende isso ainda até hoje, tem dificuldade. Quer dizer, descrenciologia. Agora veja, como é que você quer que esse povo chegue na mega euforização pensando com essas condições primárias e primitivas de dogmatismo? É muito difícil. Você está entendendo? Que a mega euforização você tem que abrir para o cosmos. Você não pode ter nem sectarismo, nem facciosismo. Não pode ter partido nisso. Então, a coisa, vocês estão entendendo a dificuldade sobre a mega euforização? Eu, por exemplo, durante muitos anos não falava nisso. Só falava quando via, quando a pessoa fez a experiência, o negócio era sério, aí eu falava assim, ó, existe isso aqui, agora vê se você domina isso assim, assim, assim. Agora, para vocês, eu sou obrigado a falar agora a situação toda. Mas como uma pessoa, ela vai ter tranquilidade ou felicidade, isso que o povo chama felicidade. Como é que vai ter a felicidade? Você está entendendo?
tomo de uma posição dessa. O dogmatismo não dá. Por isso, essas pessoas são todas fanáticas. Isso tem a ver com aquilo que você falou recente, né, ontem, do uniforme, né? Pessoa com uniforme... Não tem jeito. Ela não pode pensar por si. Agora, veja, isso é meu conhecimento desde a época lá do Tenente Spingolon. O nome dele era Spingolon. O nome dele. Spingolon, tipo alemão. Era enorme, quase 2 metros de altura, 1 metro de largura. Ele é que era o chefão dos atiradores, do tiro de guerra. E eu fazia o discurso de Caxias para ele falar. Duque de Caxias, grande. Entendeu? As coisas todas para ele. Agora, o meu maior amigo lá era um espírito, era um sargento, mas ele era espírito. Muito culto. Sargento, não tem ideia. Agora, tinha capitão. Esse aí era mais um capitão Spingolon, grandão. Ele tinha uma voz de alemão, tipo Gestapo. Você está entendendo? Falava que ele repercutia assim, ó. É mais ou menos na base de 90 decibéis. Era um negócio. Agora, nunca pude esquecer aqueles caras, do ambiente, né? Vendo o passado, a situação toda, como é que era, né? Agora, tudo é gente minha amiga do passado. No meio daqueles atiradores tinha um monte também, tudo amigo meu. Tudo da mesma idade, né? O negócio não era fácil, não. Agora, eu era dos mais altos, mais magro, sardento. Professor. Era engraçado. Eu tinha mais sarda porque andava muito no sol, né? Aqui, a Rosa. Professor, uma dúvida. Essa libertação dos dogmas, ou da religião, ou da própria academia, ou seja, a maxidissidência, ela é proporcional ao número de assediadores? Por exemplo, a avaliação que nós fazemos é bem proporcional? Se realmente fizemos a maxidissidência ou não, de acordo com o número de assediadores a que maxidissidência aumenta o número de assediadores sobre você. Agora, depende qual é essa sua maxidissidência. Existe maxidissidência mínima e máxima. Então, se divertir, né? O que é que você faz com essa maxidissidência? Eu falo a maxi mesmo. A libertação mesmo. A libertação. Mesmo. Aqui, ó. A libertação, né? Mesmo. Carioca, velho. Então, essa libertação é vista proporcional ao número de assediadores que vem, porque contrariou... Não é bem o número, porque às vezes esses assediadores são fraquinhos, né? Você sopra e cai todo. O problema é a qualidade deles. E outra coisa, aqueles assediadores que vêm de 15 vidas suas, 15 séculos, 10 séculos aí para trás, que tem muita relação com você, esses que são os bons. São parentes da gente, ex-parentes, tá certo como é que é? Esses que são os bons. Então, enquanto a pessoa, se não tiver esses megas assediadores, ela ainda está muito presa ainda... Para mim, você é só milionária em matéria de assediador. Eu já sou bilionário. Cada um tem o que pode. Em matéria de e tudo é proporcional à condição de enfrentamento, né, professor? Também, né? Tem que ter. Faz parte. Tá o bom. serviço. Obrigado. Agora eu estou falando assim, vocês estão mudando de tanta energia que tem aqui hoje. Eu estou falando as coisas de assediador, o negócio está ficando tudo branco. Mas está tranquilo, né? É difícil. Tranquilo porque o senhor está liberando energia aí. Para mim está tranquilo. Você entendeu, né, professor? É difícil. Professor, está tranquilo porque o senhor está proporcionando energia aí. Isso que eu estou falando. Isso aí. Obrigada, professor. Professor Valdo, olha só. Quando eu estudei aquele verbete epistemologia da conscienciológica, eu fiquei achando que assim, a filosofia era mais próxima, né, da conscienciologia do que a ciência, porque ela estuda a essência do ser, ela tem aquela busca pela pessoa. Não, ela exalta a verdade. Por outro lado, a ciência ela é mais dogmática, né?
Então, a minha pergunta é, por que o senhor prefere usar ciência da ciência em vez de filosofia da ciência? Porque o problema todo é que eu falo que a conscienciologia é a holofilosofia. Então, para ter duas abordagens. Holofilosofia quer dizer, é a filosofia de todas as filosofias. Agora, ela é a holociência, ou seja, a ciência da ciência. Ah, entendi. Então, acima da ciência Gente, é a holociência. eu desafio, é isso que eu faço, desde que nós fundamos o Instituto, lá eu já falava. Arranja uma outra explicitação para o problema da cognição que a Conscienciologia apresenta. Arranja uma coisa que explicite mais o cosmos que a Conscienciologia. Agora, eu parti de um raciocínio muito simples. No cosmos existe duas realidades, a inteligência e a energia. A inteligência é a conscienciologia, a energia não tem inteligência própria. Então o processo nosso é mexer com a consciência. Se eu estou trabalhando com uma ciência que chama conscienciologia, eu estou trabalhando com a cosmologia, mas muito maior do que a cosmologia astronômica ou qualquer coisa desse sentido. É a realidadona, a grandona, a máxima. Não tem mais nada depois disso. Quando o senhor fala ciência da ciência que o senhor fala, estou trabalhando com a ciência da conscienciologia. É porque o senhor está chamando a atenção para a coerência. Não, porque aqui a filosofia é só muita teoria. Então, não há experimentação. A filosofia prática, por exemplo, é mínima. E você falar em epistemologia, que é o processo aí não é a mesma coisa. Agora, a hora que você fala ciência em si, é pesquisa, refutação, briga pela hipótese, para acabar com a teoria, para arranjar uma teoria nova. É mais uma Enfim, técnica, né? É uma briga pela cognição cada vez máxima, maior, 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 maior. Isso é que interessa. A filosofia já não é tanto assim. Ela é muito mais calma, é mais assim de férias, é mais de discussão, é mais verbal. Quer dizer, não é a mesma coisa. É mais... E tem dogmática. A filosofia não é mais demais. dogmática do que a ciência, não. A dogmática está em tudo isso aí. Agora, por exemplo, conosco. Não adianta vir falar em dogmática conosco, não cola. Dogmática A hora que eu falo, não acredito em nada, nem em ninguém. Não acredito em nada que eu estou falando, nada que eu escrevi. Faça a sua experiência. Onde é que tem dogma nisso? O que falta mesmo nessas três linhas que nós estamos combatendo aqui é a descrenciologia. Coloca o princípio da descrença aí, você melhora tudo. A hora que você coloca o princípio, o que acontece? Você acaba com as três linhas de conhecimento. Não sobra nada. Tá certo. Por isso que é menos pior. Agora veja, eu vi isso aos 14 anos calado. Vocês já viram tanto de gente, por isso que às vezes eu tirava a fotografia do espiritismo e ficava assim. Dentro da realidade, assim, bolas, processo, extrafísico não é fácil. Agora, o que é o curso intermissivo? Como é que ele devastou? Fez uma devastação em matéria de princípios, entende? Primitivos da situação. Acabou com tudo isso. A gente pensar, por isso que ainda tem tanta coisa para se estudar dentro da conscienciologia. Está só começando. Já tem muita coisa para nós vermos. Então, dentro do aspecto do parapsiquismo, da multidimensionalidade, o que tem não está no gibi. Eu, numa outra vida, se eu puder, eu quero vir para estudar isso aí. Esse é o aspecto, mas se fosse para mim escolher, eu escolher isso. Eu aprofundar o processo de parapsiquismo, a multidimensionalidade. É o caminho. É isso que vai fazer a gente cair fora daqui. O passaporte que nós precisamos de ter, o green card, você está entendendo? É esse, não tem outra saída. Eu poderia dizer que assim, ó, essa visão assim, mais da ciência assim, é porque na reurbanização houve um investimento nessa era científica, assim, de sair um pouco da filosofia e entrar na era científica também? Não, isso aí é fraco, né? O processo da ciência não entra nisso, não. Ela ajudou tudo, mas tem uma opção de condições culturais que ajudaram, não foi só a ciência. Mas, por exemplo, ela fez também uma opção de besteira, né? Com a tecnologia, o processo da guerra, bomba atômica, essas coisas.
Estão fazendo mais besteira. Já tem mais coisa por aí para aparecer. Olha só essas lâmpadas. Aí fica. Professor, As lâmpadas cancerígenas. Só nessa questão da holofilosofia e ciência. A Conscienciologia é a ciência das ciências, ao mesmo tempo holofilosofia. Não haveria uma distinção, porque... Não, é porque toda ciência tem epistemologia. O que é a epistemologia para você? Ou é filosofia da... Ou é holofilosofia da ciência. O problema é seu. Eu te dou o princípio da distância. Te vira. O problema é seu. Mas porque também... Aqui, resolva por você, defina por você. Os epistemólogos também dizem o seguinte, que na ciência, uma grande parte é filosofia, porque não existe ciência pura. É misturada a filosofia no meio, talvez. A hard science é relativa. Esse negócio de ciência, só ciência separada, não existe. Agora, talvez seja por isso também... Agora, eu digo para você, Conscienciologia é a ciência da ciência, a filosofia das filosofias. O mais é o mais, é o resto. O resto é o monturo de cultura que tem por aí. Monturo. Quer dizer, faz lembrar aquele lixão da Baixada Fluminense. Tem alguma lembrança daquilo. E às vezes tem mau cheiro também, igual aquilo. Se mexe em delicismo, tem mau cheiro. professor. E outra coisa, quem segue aquilo não pensa por si. Não tem jeito. Veja bem, são os filmes americanos falando sobre o exército. Não. Agora, Estados Unidos, por exemplo, é isso aí que o Júlio está falando mesmo. Devido ao Pentágono, os judeus, muito dinheiro. Você há de ver comparar. A vida na Europa é muito melhor do que nos Estados Unidos, em muitos países. Não vale a pena. Estados Unidos não vale a pena. Outra coisa, a próprio processo da medicina, para ser atendido em certos países da Europa, são melhores que nos Estados Unidos. Isso é um fato, isso aí eu vi. Tem lugar que é muito pobre, né? Por exemplo, Portugal, a medicina não é tanto coisa. Já Espanha é melhor do que Portugal. Em alguns lugares assim. Mas agora, do ponto de vista de você ser atendido pela medicina, nos Estados Unidos é um problemão. Problema. E tudo eles levam para o dollar sign, quer dizer, o dinheiro, o cifrão. Isso aí é terrível. Agora veja, isso aí mostra a decadência do império. É uma das fases, não é só problema político, não. É o problema também de vivência, sobrevivência. É um fato. Ele aí examinou isso. O artigo dele vai de 2002 a 2006, quer dizer, coisa recente. Eles estão examinando tudo. Agora, a comparação com a União Europeia ganha na maioria das coisas. Até pena, é americano. É terrível isso aí. Agora, gente... Aqui. Eu queria estender um pouco, talvez um pouco na linha da Rosa lá. Eu estava pensando aqui, questão da ciência convencional. Né? Então, tem a questão da própria psicose, do elétron, tem a questão dogmática, a questão da pesquisa não participativa, questão anti-universalista, quer dizer, nem todos os produtos científicos convencionais são para a melhoria da qualidade de vida, a anticosmoética e tudo mais. A rigor, a gente pode considerar, a rigor, não digo a nomenclatura, mas a rigor seria ciência mesmo ou seria mais uma pseudociência, um início da... Não, aí é um problema de semântica, né, se você falar. É ciência porque eles estão fazendo, de qualquer maneira, a pesquisa prática, objetiva, baseada no elétron, na parte física. E outra coisa, tem refutação. É ciência, querendo ou não. Só que tem, que é uma ciência... vamos dizer, graniticamente eletronótico. Entendeu? Vamos entender. Tem uma atuação limitada àquele âmbito puramente físico. Não adianta. É limitado sempre. E outra coisa. Eu dou 200 barrigadas de riso para essa questão, que o computador é superior à cabeça da pessoa. É a maior besteira. Quem criou o computador é uma cabeça. Não foi o computador que criou o cérebro, foi o cérebro que criou o computador.
adianta vir, o resto todo são falácias. Isso. Falácias. O que tem mais nesses lugares todo é falácia. Dentro do meio da engenharia tem muita gente que fica fanática com isso. Criar uma máquina que seja inteligência artificial, essas coisas. A inteligência artificial tem posto muita gente doida, totalmente doida. Agora, o que eu vejo sério assim, dou aula de Conscienciologia, dou aula também em faculdade, né? Que a gente percebe essa questão que o senhor coloca muito aqui, né? Quero ver colocar o princípio da descrença lá. A gente percebe que as pessoas ficam realmente com um certo nível de... Você recebe o aluno com um nível de lavagem cerebral. Você ter cuidado, senão ele perde o caminho de casa, você puxa o tapete dele. É verdade. Tem que ir com calma com isso. Às vezes o professor não pode colocar o carro adiante dos bois desse povo, com certeza. Senão, em vez de ajudar, piora. Às vezes você quer, por exemplo, entrar mais a fundo numa questão para fazer a pessoa entender o porquê daquilo, e ela está mais querendo, não, diz como é que é, e pronto, que a gente memoriza e vamos em frente. Não, é o caso da minha biblioteca. Não, faz aí uma página, uma meia página, faz o resumo da sua biblioteca, porque você não precisa de ler. É isso aí. Isso aí é o resumo da situação, um resumo, vamos dizer assim, crítico. Pior do que isso não tem. A falta de compreensão das diferenças ideológicas na SOCIM diz respeito à alma grupo ainda vigorando nas consciências? Em parte, você pode chamar que seja a alma grupo, sim. A alma grupo subhumana, desse povo todo, que é o processo do assédio grupal. Né? Existe disso. Por isso que é muito importante o CGC. É o Código Grupal de Cosmoética. Existe alguma ligação seriexológica entre Swedenborg e Leonardo da Vinci? Olha, eu não sei. Eu ainda não examinei isso aí, precisa examinar com calma. Eu gostaria que o senhor falasse sobre as oferendas com bebidas e comidas. Eu fui em uma cachoeira e estava cheio de oferendas. Lembrei de trabalhar a energia enquanto passava perto. Uma pessoa, porém, chutou a garrafa com um cachimbo. Eu disse para ele não fazer isso, que respeitasse as consciências que estão nesse caminho. 2 dias depois eu fiquei mal, totalmente sem energia. O senhor pode falar sobre esse assunto? O caso é o seguinte, na década de mais ou menos 50 para 60, havia um amigo meu que era cunhado de uma tia, vocês têm uma ideia. Ele, então, de vez em quando, me convidava para ir lá no caminho do Rio, lá para ir para o Recreio dos Bandeirantes, para a gente comer os frangos. Você está entendendo? Esses frangos eram os despachos que eles colocavam nas encruzilhadas. Agora, esse meu amigo chegava com o carro e fazia a férias para a semana toda a partir dos frangos. Agora, eu falava com ele, vem cá, mas você tem certeza que isso não vai te fazer mal? Por exemplo, ele é bem cozido, bem feito. Valdo, são os melhores. Não há restaurante no Rio. Eu nunca fui, porque eu deixava, porque eu não tinha muito tempo, eu estava com outros interesses muito grandes. Mas esse meu amigo ia. Uma outra coisa, ele gostava muito de estudar os processos. Nunca teve nada com ele. Ele era compositor. Ele trabalhou com o meu amigo lá, sabe? O maior compositor da era moderna do Brasil. Qual foi? Não, que isso? Estou falando gente. Quem é que foi o maior? Villa-Lobos. Ele foi aluno do Villa-Lobos, estudou com Villa-Lobos. Foi o Villa-Lobos que falou para ele aquele caso da rapsódia, de colocar o streamline, ou line, sabe? Entende? Do Rio de Janeiro, para fazer a música na pauta. Estudei a ideia do Villa-Lobos. Agora, ele é que me levou também para ver o Teatro do Tablado. Eu não conhecia, queria ver, ele me levou para ver. E tinha aquela Ana Maria, não sei o que, Maria Clara Machado e tal. Eu vi isso no início, no princípio, do começo, a turma toda, porque ele estudava muito. Agora, outra coisa, ele nunca teve nenhuma reparo com isso. Ele era bem assistido, o compositor. Comeu frango, que foi um negócio. Agora, veja, é uma comida de frango diferente do goleiro, tá certo? Vamos entender bem isso.
Agora, de modo que essas coisas todas, depende de quem entra nisso. Se você tem medo, ou se você é fraco, ou se tem, vamos dizer, qualquer perseguição de assediador, isso aí pode fazer mal para a pessoa, porque ela entra na linha, né, do problema. Aí depende do que é. Agora, sexta-feira, você sair, por exemplo, lá e ver nas encruzilhadas, é muita comida que tem. Outra coisa, às vezes tem umas coisas mais granfinas nisso. Tem uns que tem até caviar, um negócio desse. Na época ele pegava essas coisas todas. Partindo do primo pensene, podemos dizer que existe sim uma verdade absoluta. Olhando para os serenões com o ex livre, eles seguem a verdade absoluta. Olha, isso aí é uma coisa para a gente estudar. Ninguém fala em verdade absoluta. A verdade absoluta é um negócio que é o seguinte: depois dela pode ter uma coisa superior. Você está falando em primo pensene. Aí eu viro para você e falo assim: e se tiver um anteprimo pensene? Como é que fica? Um pré-primo pensene. Não, o zero. O zero apareceu antes do 1. Já pensou o zero pensene? Não, mas como é que fica? Não, mas o zero que já vivia, já existia. Insubstancial. Agora aqui, o princípio da descrença não é meio paradoxal? Pois, para quem nunca teve contato com a conscienciologia e com a projeciologia, se ela não acreditar na possibilidade da projeção, ela jamais vai tentar realizar uma experimentação, pois, como sabemos, nem todo mundo consegue se projetar na primeira tentativa. Ou seja, se ela não acreditar na possibilidade, ela não vai tentar novamente. Escuta, todo mundo faz projeção, jamais vai pensar em fazer uma experiência de uma vez. A gente faz 1000. Toda experimentação nunca é uma só. Você faz 1000, aí você vai tirar uma conclusão. Isso aí que você está falando é tolice, é uma bobagem. Pensa bem, não tem lógica. O processo é mais embaixo, é mais sério. A gente não faz uma experimentação só. Quem se decide a experimentar, a fazer pesquisa, faz muitas. Porque os próprios fatos exigem isso. Por vezes fazemos análises que generalizam a psicologia, a conscienciologia, a academia, etc. Na argumentologia cosmoética e avançada, ou a tendência avançada, é preciso atentar para a sutileza. Há, por exemplo, produções na academia e na psicologia que decidem dos processos convencionais. Sim, e daí? Se lá fosse bom, já teria acabado com aquilo. Principalmente certas bobagens que tem imensas, que existem num lugar e no outro. Por exemplo, já falariam mais contra esse processo, essa bobajada de fazer experiência não participativa. Se eles continuam lá, é porque o negócio não melhorou nada. Então vamos devagar com isso. A situação não é bem assim, não. Temos que estudar isso mais. Com calma. Se tudo na ciência acadêmica convencional já tivesse melhorado, o mundo já teria melhorado também. Eles estão começando a melhorar. Só isso de combater as religiões é uma grande coisa. É um caminho. Na exemplologia, eu queria entender essa classificação, porque a básica é do inversor e a avançada é da pessoa na terceira idade. Queria entender a lógica. Aqui, ó, informação conscienciológica básica. A comunicação das verpons conscienciológicas ao jovem inversor existencial, rapaz ou moça. Quer dizer, está começando. É básica porque está começando, é fundamental, é primária. Ele está engatinhando. Agora, a informação conscienciológica avançada. A comunicação das verpons conscienciológicas, a pessoa da terceira idade física, desconhecedora dos princípios da conscienciologia. Em função da bagagem então, que a pessoa já acumulou? Está chegando já num... Ela não é antecipatória. Ela é na última hora. As pessoas estão chegando na última hora. Entender por que é avançada. Tem vários que eu já fiz esse confronto. E eu geralmente falo os antecipados ou prematuros, ou precoces. E tem aqueles outros que são maduros, adultos,
mais avançado, da quarta idade, por exemplo. É diferente. Mas esse avançado seria pela bagagem consciencial que essa pessoa já tem? Aí seria não, muito mais depende. difícil. Por exemplo, você ela tem uma desconstruir. bagagem muito elevada, ela tem que ter começado na INVEX. Todo mundo que está chegando no maduro lá na frente, é maduro, mas ele pegou o bonde andando. Ele não foi na primeira hora, durante a fase preparatória da PROEX. Ele chegou depois. Eu acabei de fazer esse verbete aí, eu estou falando nisso, mas com 4 itens. Na verdade, 3 itens básicos, sabe? Então eu estou usando lá o antecipado, o maduro e aquele oportuno, que é o último que chegou. Ele chegou oportunamente, na hora, a última hora. Sim. E não Mas tinha outro assim, jeito. perdão. Então pensa, o antecipativo, o maduro e o oportuno. É isso que eu coloquei lá. São 3 tipos do processo. Esse aí que eu estou falando aí. Os problemas da profissão? Hein? Nome da profissão, não? É. A pessoa vê, né? Aí quer que funcione. Algumas coisas nisso. É um dos que eu estava fazendo agora recente. Evaldo. Professor Evaldo. Pode ser? Eu estava com a mesma dúvida da Adriana. Eu estava pensando assim, ó, no caso que o senhor cita aqui, no último caso, né, do exemplologia avançado, pessoas da terceira idade física desconhecedoras dos princípios da conscienciologia, né? Não seria mais adequado, em vez de avançado, então colocar o oportuno, esse que o senhor está falando? Oportuno eu coloco quando tem 3. Quando tem? 3. 3. Quando tem primeiro o precoce, o maduro e o oportuno. Eu já criei uma jurisprudência para isso aí há muitos anos. Tá. É que para mim o avançado não entendi ainda. Avançado por causa da idade dele, ele é uma idade avançada, ele não é jovem. Vocês têm uma dificuldade enorme com os qualificativos. Não é verdade? Gente, raciocínio é grande. É isso aí que está impedindo lá o negócio dos verbetes. Até pode ser, eu quero aprender. Muita coisa é isso, pode dar certo que é. E eu tinha falado isso para o Leandro. E eu quero entender, né? Porque na Vocês verdade... têm uma dificuldade danada de sair. Uma outra coisa que eu vejo é o seguinte, por exemplo, o Antônio e a Adriana fazem a revisão das minhas coisas. Então estabelece certos critérios, a gente não pode mudar nada. Se você mudar uma peninha, eles já estão segurando aquilo, eles não deixam mudar. Eles fazem força. Mas de vez em quando eu quero colocar uma coisa a mais, não é assim, vamos pegar lá. Valdo. A gente tem que ter uma flexibilidade mental para o processo. Não, até Principalmente quando mexe com o processo de multidimensionalidade. Entendi. Só que para mim, assim, ó, a qualificativo seria em relação ao tipo, né? Informação conscienciológica, tal coisa. Mas então esse, no caso avançado, em relação à idade. Verbete lá, o que eu coloquei. A hora que eu expliquei, você admitiu na hora. Sim. Mas eu estou querendo entender isso agora. Você deu conta do Leandro, achou que não podia, que era demais. Sim. A hora que foi falar comigo, ficou tudo claro. Pô, isso foi hoje de manhã que aconteceu lá. O verbete dela está muito bem feito dela. Valdo. Evaldo, no item 6, acabativa, número 2, que seria a auditoria da pancognição. Onde é que está isso aqui que eu estou falando? Ah, o 6, o corpus da conscienciologia? A auditoria, número 2. Auditoria. É isso aqui. Olha, só você pegar e ler o verbete inteiro. Nós já debatemos isso aqui. Tudo que é de remissiologia, a gente já debateu, já houve muita coisa, muita água já correu debaixo da ponte. E você tem que olhar e ver nessa coleção aí da enciclopédia, ou ver no DVD. DVD tem. DVD já tem lá em cima? Pois é. É só você pegar e ver, tem que ver o verbete inteiro. Quando ele está na remissiologia, eu evito falar aqui, porque já foi debatido, o povo já sabe. Só se a gente fosse para explicitar uma coisa maior. Agora eu vou dar um curso aí, que o primeiro verbete que eu vou distribuir, nós
debatemos aqui em março. Mas é que eu vou falar coisa muito mais avançada do que aquilo. Então, para a pessoa, ela rever, ela se atualizar, ficar up-to-date, eu vou dar o verbete primeiro. Não leiam isso, para vocês entenderem. Porque às vezes a pessoa não estava aqui em março. Entende? Você entendeu? Mas então... Sobre o exemplo, eu também não entendi, não. Porque dá a impressão que informação conscienciológica básica é uma informação simples, e a outra avançada é uma informação cujo conteúdo é mais avançado. É mais avançado, sim. Porque o cara, ele é mais avançado, ele já tem mais experiência, ele é maduro. Por exemplo, eu falar para uma criança, um rapazinho, um adolescente, eu posso falar o que for. Ele vai ter que caminhar muito para chegar naquele nível do outro. Agora, o outro não tem aquela informação. Mas eu já posso falar num nível de igual para igual, porque ele vai me entender. Ele é maduro, ele é avançado. É avançado, sim. Então, o nível de argumentação vai ter que ser um pouco mais complexo, porque vocês estão a pessoa tem um PhD eles estão presos na semântica. Mas a como? minha argumentação para ele vai ter que ser muito mais complexa. Porque ele já tem uma série de bagagem de conhecimentos para eu poder argumentar com ele. Grande, talvez você vai entender, examinando meus processos aí, da exemplologia. Eu depois vou publicar. A exemplologia já está com 300 itens, não é isso? Itens duplos. Eu vou fazer um verbete disso, vou trazer aqui, mas é que eu vou deixar chegar lá em 3.000 verbetes para trazer. Entendeu? Já tem 300 itens. Agora, um dos itens sérios é esse dos terceiros, são 3. Então, o primeiro é o seguinte: antecipado, maduro e o pertinente. O pertinente quer dizer o oportuno, é aquele que saiu na última hora. Agora, veja, tudo isso depende da idade da pessoa, do entendimento dela e de qual a cognição que ela tem. Agora, o antecipado, dos 3, qual que é o maior? Aquele que pode ser o maior é o antecipado. Então, eu estou embolando seu meio de campo para ver se você entende. Veja bem, o antecipado pode ser o rapaz que acabou de fazer o curso intermissivo, o último tipo, está up-to-date, tem retrocognição, enfim, tem o diabo a 4.000. Você está entendendo? Está tudo com ele, sabe tudo. Então, veja, ele começou jovem, lá, na adolescência. Ele vai chegar na madureza, quer dizer, na maturidade, num outro nível. E ele vai chegar na 4ª idade, vamos supor, o oportuno dele. Você agora começou a entender? Agora, eu não posso dizer que aquele cara que tem lá 56 anos, 60 anos, que ele seja imaturo. E outra coisa, ele não está conversando agora. Ele tem experiência da vida dele. O corpo dele já teve experiência. Enfim, ele já passou pela discrenciologia de algum modo. Então o negócio é muito sério. Agora, o rapazinho, a moça que chega na adolescência e que ela admite as coisas e que começa a estudar, veja. Então, esse antecipado é o máximo. Por isso que a Sinvex, eles não vão entender isso. A turma ainda não viu isso bem lá nas coisas nossas, não. A exemplologia ainda não foi bem estudada, porque eu também nunca desejei trazer aqui os 300 itens para a gente estudar. Porque, se eu trouxer, vai criar problema também pelo seguinte: você viu a sutileza de uns para outros, né? Não é terrível aquilo? Não tem nada tão sutil nos dados da enciclopédia como esse processo de exemplologia. De tudo que eu já fiz até agora, então é a maior sutileza que tem. E eu estou dando nome a todos os bois. Está lá a boiada inteira. Agora, só o primeiro lá está com 200 e lá vai fumaça. E depois tem o outro, o terceiro, que faz mais de 300. São 300 e tantos até agora. Eu calculo que agora está difícil de aumentar. Mas eu calculo que eu devo chegar a uns 400. No mínimo. É a técnica de mostrar isso. Agora, tem de tudo quanto é jeito. É muito fácil a pessoa começar a estudar isso. Se você tiver interesse seu, pega e olha, coloca lá, find, a busca, procurar. E põe lá, exemplologia, 2 pontos. E você vai começar a comparar tudo que aparecer aquilo. Olha um por um.
Você vai achar muita coisa séria. Porque tudo aquilo da minha listagem lá, dos 300, tem tudo na enciclopédia. Está tudo lá. Agora, as sutilezas são incríveis. A sutileza para examinar isso. Mas eu não quero trazer isso agora, porque senão, depois eu vou fazer mais coisas. Já pensou se um dia chegar a 500? Eu trago agora com 300, não adianta nada. Os detalhes são assim de micrótomo, de microscópio eletrônico. As tolicezinhas pequenininhas que tem, você está entendendo? Para ver a diferença. Agora, o que é bom é que essa exemplologia, mais tarde, a pessoa pode estudar. Agora, ó, já que a gente está falando nisso, eu vou confessar uma coisa para vocês. A exemplologia dos verbetes da enciclopédia é um dos macetes que eu tenho para a retrocognição e para o meu processo para a próxima vida. Autorevezamento, tem muita coisa aí. Isso aqui vai explicitar tudo. Agora, a pessoa tem que estudar isso mais. Não adianta só. Até agora ainda não dá para explicitar isso tudo para vocês, não. E teria que trazer esse verbete inteiro. O verbete eu nem fiz. Você sabe como é que eu mantenho? É o que eu dou para ela. Eu tenho uma espécie de caderno. Caderno digitado. Você está entendendo? Várias folhas. Você viu, né? Quantas folhas tem? Tem umas 15, 20. E tem o material todo. Aquilo é só argumentologia do verbete futuro, que ainda não está feito. Eu faço aquilo, uma hora eu faço. O que interessa é o que está lá. Agora, o que eu quero é isso. Você, hoje, você já começava a entender, porque eu mexi com você. A hora que você fez seu verbete, que eu cortei a palavra e dei em outra situação, você aceitou na hora. Eu estava olhando para a cara do nosso amigo Leandro, falei assim, vamos ver a cara do Leandro. Aí eu olhei para ele estava com um sol desse tamanho em cima de você, para ver se você ia reclamar. Eu falei assim, não, é isso mesmo, vamos lá, bom. É que no meu caso, eu achei muito longo, né, toda aquela... Pois é, eu sei, mas agora... A sua ideia foi bem mais adequada. Alguns são longos, por exemplo, esse aqui ó, tem 3, a maioria tem 3, você está entendendo? Mas já tem de 4, tem de 5. Mas isso é exceção, eu evito. Porque quanto mais longo ficar, mais complicado vai ser, a pessoa vai ter dificuldade de entender. Você tem toda a razão nisso. Agora, veja, a hora que eu eliminei uma dos vocábulos, a coisa clareou tudo. É a vida. A gente tem que ser assim. Agora, o que é bom nisso? Eu não sei, mas veja bem você, vai examinando a coisa aí. Pode ser que vai chegar um ponto que eu vou ter que trazer e analisar sessões dos verbetes, quando a turma começar a escrever muito, talvez eu vou ter que trazer esse verbete antes. Você está entendendo? Para o povo entender. Porque, principalmente, se vocês começarem a tecer, a redigir verbetes mais complexos, vocês vão precisar de exemplologia mais complexa. E só isso aí vai ser difícil para o povo. Até para a próxima etapa do curso de verbetografia seria importante para nós. Rosa? Na verdade, também, Valdo, eu estava pensando, tem outras sessões aqui que seria interessante se a gente ter a relação completa, né? Por exemplo, principiologia. Não sei se tem isso aí nos trabalhos que estão sendo feitos. Não, mas isso aí qualquer um é só pegar lá e copiar. Aqui. Então, mas tem isso já, né, que a gente poderia se consultar na hora de tecer. Pega lá o Find, você acha tudo, está tudo na mão. Agora, a exemplologia é que eu chamo a atenção, porque é difícil. É o edifício, não é prédio. Professor Valdo. Ele é brabo, é muita coisa, é complexo. A gente pode aproveitar aqui, que no dia 9 de agosto, a gente vai começar um novo curso, um novo programa Verbetografia. Vai ser segunda-feira à noite. Então, para as pessoas que querem ver onde que tem onde tem essas listagens, a gente oferece. O Leandro agora vai indicar para fazer esse curso aí. A turma está pensando que está sabendo fazer o verbete, nem sempre. Então, eu mesmo peço para as pessoas que estão redigindo os verbetes novos, que elas façam a verbetografia aí. Faça esse curso com vocês. Pelo seguinte, fazendo, clareia muito. A pessoa vai ver essas nuances. Gente, nós fizemos, isso aqui nada mais é do que uma coleção de mataburro, né? A coleção de mataburro, não é? Você que já queimou as pestanas nisso, você que já queimou as pestanas nisso.
Isso não é uma coleção de mataburros? Isso é pior do que o quebra-mola. Aqueles de Itacoatiara, 15 na rua, 2, 3 quarteirões, 15 quebra-mola. Isso aqui é muito pior. É mata-burro nas mínimas coisas. Por exemplo, você está acostumado. Ela já está acostumada. A outra também está. A gente, quando você acostuma, você não vê mais a dificuldade que o outro passa. Ele chega, ele vai passar por isso tudo, eu sei. Por isso que eu estou pedindo. O ideal seria que as pessoas fizessem o curso. Para ver as nuances disso aqui. Outra coisa, a pessoa vê isso aqui todo dia, não é mais fácil, não. Todo dia ela está vendo. Vai fazer. Porque essa forma... Vai fazer. É que a fórmula formal engana um pouco, né? É aí que eu X. É que a fórmula formal Agora, por engana. exemplo, o cara que já sofreu mais até agora não fui eu. É o Leandro, né? O Leandro, coitado, ele é um mártir. Não, é o mártir dos verbetes. É o Leandro. Ele é o mártir. Até agora. Hoje parece que ele definiu umas coisas. Eu falei com ele que ele tem que virar cirurgião. E falei que se quiser eu te dou um bisturi. Você tem que cortar tudo. Dá um jeito nisso. Porque senão está demorando demais. Como é que fica isso? Agora ele já vai pegar os novos próximos 20. Já vou inteirar 40. Entende? Agora, ele entregando esses 20, eu vou trazer, nós vamos passar 20 dias debatendo isso aqui. Então, aí nós vamos ver essas coisas com calma. Qualquer coisa, quando a pessoa fizer muita coisa, eu falo, não, é só pegar aqui, né? O ideal seria, eu quero ver se eu passo para os mais um volume, que já está com 7.000 páginas, eu já traria todos eles, os 8, eu já deixaria aqui. Fica melhor ainda, isso aumenta mais a situação. Tem mais dados. É o jeito. Agora, eu acho que se eu durar mais alguns anos, vocês estão perdidos. Isso vai ficar pior. A tendência não é melhorar. A tendência dos textos é piorar para vocês. Agora, onde é que vai melhorar? A tendência é as suas consciências melhorarem. Matéria de discernimento. Melhorando o discernimento, vocês vão entender o texto. Agora, texto, vocês não esperem que isso vai ficar mais fácil, que não vai. Vai piorar tudo. Eu avisei isso aqui já faz uns 2 anos, pelo menos. Não reclamem. Ó, a saúde de vocês. Eu não disse. Não é assim que você fala? É a situação. Eu não disse. É o tal negócio. Mas olha, quem é que está aí com as coisas? É você? Pode ser. Paulo, aqui na página 20, na Principiologia, o segundo lá, você pode aprofundar como é que você vê esse princípio dentro da Conscienciologia? Do direito universal ao livre pensamento. O caso todo é o seguinte, isso aí para mim talvez seja uma das maiores liberdades que uma consciência pode ter. É ela pensar por si. Mas veja, a gente tem que entender isso muito, que é uma sutileza nisso aí. Você, por exemplo, dentro de você, você pode pensar a sua vontade, mas as pessoas não pensam assim. De fora para dentro, as outras pessoas acabam com a liberdade do pensamento da pessoa. Então, o dogma, o processo do populismo, a dogmática, o problema entende? Do pensamento divergente contra você, a lavagem cerebral liquida com a pessoa. Então pensa, o que eu desejo é o seguinte, que a pessoa saiba que ela, dentro dela, ela tem liberdade absoluta por ela. Praticamente, vamos dizer, o micro-universo consciencial dela, é só ela que manda. Ela pensa como ela bem entender. Então, na hora que ela for pensar, ela tem que fazer, vamos dizer, a iconoclastia mais generalizada do cosmos. Eu, no início do Instituto, para mostrar para o povo, falei assim, não interessa o que existe no cosmos, que dê câncer no cosmos, acabou o cosmos. Pense você. Você lembra que a gente falava isso? Que dê câncer no universo, que dê câncer no cosmos. Lembra que eu falava? Para o povo entender. Pense você. É a sua liberdade de expressão, liberdade de elaboração da pensionização. A sua autopensionização, ela é livre.
Agora, a pessoa tem que pensar isso de uma tal maneira que ela saiba usar. Então, por exemplo, uma pessoa na cadeia, está na masmorra, ela pensa o que ela bem entender. Ela não está na masmorra lá dentro. O micro-universo consciencial dela não está lá dentro. Então, esses fatores externos não devem entrar nesse processo do direito universal do livre pensamento. Você está começando a entender? Total. Por exemplo, do ponto de vista prático, aquele processo do senador americano que combatia todo mundo, porque ele era anticomunista. Macartismo, né? O macartismo. Você pensa bem naquilo. Onde é que estava a liberdade de expressão nos Estados Unidos? Não havia nada. E eles falando que lá tem liberdade, que a democracia. Conversa fiada, não tem nada disso. Você entendeu? Sim. Até hoje ainda é assim. Ainda é assim. Agora, Valdo, a rigor, a real liberdade de pensamento se dá a partir do desperto, né? É, o desperto, porque ele não que precisa aí não tem mais a cunha. De muita consideração externa, de apoio e arrimo do exterior. Ele é autossuficiente. Uma das coisas mais sérias, lógico, na questão da dispersidade, é a autossuficiência consciencial. Agora veja, eu vi falando essa autossuficiência consciencial. Presta atenção, mas o povo não une as coisas, vocês têm dificuldade de entender isso. Então a dispersidade é uma coisa, as consequências são fora de série. A pessoa custa, entendeu? Ela demora anos para fazer a aplicação da dispersidade. Anos. Agora aqui, moro com uma pessoa que desconfia que seja homossexual. Temos 2 filhos. Ela mora com a pessoa e desconfia. O que é isso? Está ruim esse negócio, hein? Temos 2 filhos de 4 e 7 anos. Trabalho máximo EV, objetivando a TENEPS. Quero saber se o fato irá atrapalhar o meu objetivo. Atualmente dependo financeiramente dele. Não temos mais uma vida sexual. Ele argumenta que virou rotina. Voltei a estudar, estou me graduando para ter uma profissão. É o melhor que você faz, está tudo certo. Agora o problema é o seguinte, o processo do seu EV só pode ajudar as coisas todas, você não precisa ter medo disso. Exterioriza a energia e abençoe a ele, pensa positivo em favor dele. Cada um faz o que pode. O que ele está conseguindo é isso. Então, abençoa o homem e vai em frente. Deixa para lá. O senhor me falou que eu tinha uma boiada na linha, principalmente porque trabalho em uma universidade pública. Ainda falta um pouco para me aposentar. Então, o que posso fazer para me livrar dessa boiada? Já pratico a TENEPS, realizo o EV. Que outra ferramenta posso usar nesse caso? Se dedicar ao processo e aperfeiçoar seu parapsiquismo. Onde você puder, faça os nossos laboratórios, é algum dos cursos que a gente tem aqui, que vai ajudar muito, né? Num caso como esse que a mídia está mostrando do goleiro Bruno do Flamengo, que mandou matar a moça, que teve um filho dele, da forma que foi premeditada, com requinte de crueldade, como fica a situação dele? A gente já imagina que ele seja consréu. No caso, uma consréu que ressoma e faz um negócio desse, ela é transmigada assim que dessoma ou ainda ressoma na terra? Eu não sei, preciso de ver a ficha do homem, né? Quem sou eu, prima, para falar? Se examinar, né, e ver o que é que tem. Isso aí é difícil de ver. O professor já teve algum contato com os processos violentos de Darfur, no Sudão, na África? O primeiro genocídio do século XXI? Conhece o documentário Lágrimas no Deserto, narrado pelo Clooney? Favor comentar. Não, o negócio lá é sério. Não há dúvida que é um negócio terrível. E tem muita gente envolvida na situação. Agora, isso tudo está ainda para ser esclarecido claramente de um ponto de vista universal. É muita conversa, muita coisa, mas fica só nisso. Eu acho, por exemplo, que a ONU devia ter feito muito mais do que eles fizeram até agora nesse assunto. Agora, que é terrível a dúvida. Agora, a África ainda tem muitos desses núcleos difíceis. Não é só lá, não. Tem outros lugares junto com eles. Mas, gente, eu acho que está na hora agora, não é isso?
pessoal, só para desligarem os celulares, por favor.
Agora sim que eu tô potente. É sério, eu tô assim, sabe, tranquila. Com uma tranquilidade muito grande, assim, eu estava muito eufórica, estava muito feliz. Agora, é uma felicidade agora, mas tranquila. Sabe, eu estou me sentindo forte, potente, poderosa. Eu já me senti agora... Nós chamamos isso de maturidade madura. Ela é assentada. É uma coisa assim, Mais assentada. É assentada, a palavra é essa. Me senti assim, maravilhosamente bem. Eu, sinceramente, gostaria de ficar aqui agora, a tarde eles levaram toda, energia sua e minha lá para uma pessoa que está muito doente, uma senhora. Está no hospital. Eu estou até sabendo. Quando eu vi a distância, eu vi que eles estavam. Né? Eles ajudaram lá na hora. É gente que está hospitalizado, está um caso grave. Sei. Isso é da minha turma até da TENEPS. Tá, então que bom, né? Que houve assistência. Muito bom. Foi bom. Mas eu vi direitinho aqui. E outra coisa, muito forte o processo de energia. E a minha intenção, assim... Você sabe como é que é? É tipo de energia quando faz a psicocirurgia ou a paracirurgia. Tá. Entende? Que você vê a energia, mas com descoincidência. Então vibra tudo, mas fora do seu corpo. Aqui estava desse jeito. Foi aí que eu olhei então e vi o processo que estava lá. A pessoa está na cama, na enfermaria, no hospital. E eles atendendo uma senhora. Sim. Eu sei quem é. Eu sentia vibração, inclusive assim, no meu rosto, eu fazia assim, umas micronias, sabe, rápidas. E depois eu sentia vibração aqui. Vibrava muito, sabe? E assim, a minha intenção quando eu cheguei aqui foi que usasse a minha energia, me usasse para fazer resistência. Eles usaram a sua energia. Foi essa a intenção minha. Quando eu agora é ectoplasmia mesmo. Eu senti tudo. Parece que a gente tem uma série de corpos tudo junto aqui. Sim, é isso, vai vibrando, É legal isso. Assim. Gostei. Quero passar por outras experiências assim, tá? Então, mas... Inicialmente veio o coronochakra, frontochakra vibrou muito. Alô? Inicialmente veio a energia pelo coronochakra, bastante intensa, com uma repercussão no frontochakra, e os olhos pescaram intensamente durante o início. Depois a energia descia e tinha um fluxo também concomitante para cima, do plantochakras para cima. Ficava nesse processo. Por causa do campo. E era engraçado, assim, teve uma hora que eu tô com a boca com a arcada, né, afastada, quando eu tentava juntar o dente, começava a vibrar tanto que não dava para juntar. Como se estivesse sentindo frio. Não estava frio, mas ficava tilintando os dentes, né? Muito engraçado essa sensação. Cada mandíbula. Então tinha que se separar um pouco, porque o processo está tão intenso a vibração. Cada intensidade da energia. Tem isso. É a reflexão da articulação. Foi interessante. Foi isso. A energia total instalado, impressionante. Agora, e você? Como é que está a filhinha da mamãe? Literalmente, né? No primeiro momento eu senti a ativação muito forte do fronto. E meu corpo começou a tremer todo, assim, por dentro. Eu tremia, parecia uma vara verde, vibrando o tempo todo. E depois começou a esterilização pelo corono e minha barriga começou a inchar. Parecia que eu estava redonda, assim. Foi mais isso, E me deu uma alegria grande, eu me dava vontade de sorrir aqui o tempo todo. Acho que a alegria dela passou para mim. Isso é bom, né? Pelo menos é positivo. Professor Mário, né? Porque tá chegando do Rio agora, né? E, para todo mundo saber mesmo, dia 27, 28, 29 de dezembro, ele vai dar aqui no CAEC os 40 manobras do curso, não? Para todo mundo chegar, tá? Então, presta atenção. Precisa chamar a atenção. Tem que chamar a atenção. Muito importante. Lógico. Então, gente, muitas graças. Valeu.
início, a energização eu sentia ela concentrada mais na região do tórax, então energizando muito a região, até que começou a dar uma leveza, um bem-estar, uma sensação de leveza, e o cardiochakra vibrando muito, aí a energia começou a subir e concentrar no centro da cabeça. Então começou a vibrar o cardiochakra e o centro da cabeça com bastante intensidade. Depois disso, a energia começou a subir e eu senti como se minha cabeça ela esticasse assim, alto, ficou bem alto, assim, como se fosse um cone para cima. E aí nisso senti bastante energização, fiquei o tempo inteiro vibrando bastante e como se a energia ela entrasse, processasse, ela subisse. E eu fiquei sentindo essa influência, essa repercussão. E... Você está muito aberto com a energia, você percebeu isso, né? Você está muito aberto. Entende? Dentro dos processos de energia. É bom você sempre fazer alguma coisa nesse sentido aí. Participar das coisas mesmo. Está muito aberto. O processo todo. É fácil de mexer com o processo de energia com você. Naquele dia que nós conversamos lá em casa, eu já tinha visto isso. Isso é coisa recente em você. É desses últimos 2, 3 anos. Entende? Mas e você, Luiz? A hora que eu sentei, eu já comecei a sentir assim, bastante esterilização, doação de energia. Foi intenso, bem forte. E energia saindo por tudo, assim, vibrando bastante o campo. E daí mais pro final eu senti bastante energia saindo assim aqui como se fosse do umbigo, puxando assim bastante energia. E assim bem no finalzinho deu uma lavada assim. Agora, o campo do jeito que estava aqui, não tem jeito. A pessoa, mesmo aquela que não tiver nada de experiência de energia, sim, ela vai ser mexida demais. É muito forte. Hoje, do jeito que estava aqui conosco, é muito forte. Por isso que estou falando, você está muito aberto. E daí no final deu uma lavada assim em geral. Deu uma turbinada. E como é que foi do seu lado? Estava muito intensa a energia, eu senti um banho de energia muito grande, desde que estava sentada ali, assim, quando eu cheguei aqui a coisa se intensificou ainda. E muito trabalho no cardio chakra e no umbilico chakra. Muito forte, muita energia, muita... E eu senti um balonamento muito grande. O balonamento faz parte aí quase sempre. E uma sensação de acalmia, assim. Eu fiquei muito tranquila, assim. Uma acalmia bastante grande. O balonamento quase sempre é porque a hora que para ceder energia, a hora que tira energia, para melhorar alguma coisa, fazer assistência. Mas foi... Agora, a energia no fim aqui estava muito forte. É tipo de tsunami. O negócio é para valer. E instalando energia direto. Mexe com tudo. Vibrando bastante. Vibra tudo. Bastante intenso. Mas vocês estão bem, né? Entre os mortos e feridos, todos se salvaram, como eu falo. Então tá bom. Muito bem. Obrigado. Sobrou. Ninguém que sobrou. E conta, o César não apareceu, não. Mas todo mundo está inteiro? Está tudo ok? Pode falar. Professor, estava aqui pensando no papel da pessoa quando ela se qualifica, o papel do conscienciólogo em todos os ambientes. No fato de você entrar e fazer diferença em todos os momentos, todas as áreas, impactar mesmo na vida das pessoas que você não conhece. A seriedade do trabalho, enfim, essa perspectiva. O processo da energia, de você... sabe? Todo lado, a energia necessária. Sim. Então isso já cria, vamos dizer assim, uma condição respeitável. A energia é sempre necessária para tudo que a pessoa faz. Agora, se há um processo de domínio da energia ou de fomentação da energia, uma determinada condição,
Isso ainda mexe mais com as coisas do corpo, em tudo que a pessoa tem, tudo quanto é óleo pensando. A tendência é muito sério. Sim. Por exemplo, eu estava olhando essa energia agora do segundo aqui que nós instalamos, estava demais. Uma pessoa, por exemplo, uma condição dessa, mesmo aquela que não tem nada, alguma coisa acontece com ela. Sim. Não tem jeito de entrar nisso. E ficar incólume, totalmente isenta, não dá. Alguma coisa acontece. Agora veja, num caso desse, como energia positiva, se a pessoa tem bloqueio, mesmo ela não querendo, vai limpar o bloqueio dela. Está entendendo como é que é? Então isso aí é seríssimo, a gente ponderar o que é o processo e como é importante a gente conhecer, ter cognição, ter compreensão, entendimento dessa realidade da energia na vida da gente. A pessoa só lucra com isso, só tem vantagem. É o papel, de uma certa forma, do agente retrocognitor. Né? De alguma forma, aquilo faz, reverbera, impacta. Agora, todos esses problemas da vida, os positivos e os negativos, eles se realizam através da energia. Sim. Mas agora, do ponto de vista assistencial, a energia que entra, a qualificação é outra. Então, isso dá uma força enorme para tudo, para as pessoas, para quem faz, está entendendo? Para o movimento do próprio ambiente, o óleo pensene. A tendência é melhorar isso tudo. Agora, por exemplo, esse caso aqui, vocês não ficam pensando que eu estou fazendo, por exemplo, essa mega euforização por causa da gente ou por causa da turma que é assistida só. Não é. Isso é para melhorar o nosso próprio óleo pensene aqui. Isso ajuda com o tempo. Isso é um fato. O senhor diz aqui na Cognópolis... O óleo pensene do Tertuliano. Ok. Ele melhora com o tempo, porque vão ser feitas acumulações. Quero dizer uma coisa para vocês. Eu, uma vez, fiz um teste, um determinado móvel. Então, eu coloquei o móvel no meio de uma série de condições que aquilo não dava para perceber e salientar nada. O móvel era uma poltrona, uma cadeira de vinho, etc. Tal. Só que e ninguém sabia o que era aquilo, e as pessoas que eu chamei nunca tinham visto aquela cadeira, em parte nenhuma. Agora, o que é que se passa? Aí eu pergunto para as pessoas, eu quero que vocês mostrem aqui essa sala, com tudo isso que tem, o que é que está chamando mais atenção? Aí, assim eu testava a energia da pessoa. 2 das pessoas acertaram em cima do lance. Assim, essa cadeira aqui está cheia de energia o tempo todo. Agora, o que era essa cadeira? Era a cadeira que eu usava no Centro da Consciência Contínua, que eu sentava para fazer o trabalho. Entende? Ela tem aí, essa cadeira está aí em casa. De vez em quando o povo senta lá e fala assim, eu estou me sentindo tão bem aqui. É a cadeira de Vime. Ela é cadeira antiga, tem uns 200 anos, de Vime. Eu usava lá, no Centro da Consciência Contínua. Depois, teve um período que às vezes no ECP2 eu usava, levava a cadeira. Sabe como é que é? Agora, quem viu nunca tinha visto nada, nem de ECP2, nem nada disso. E a pessoa acertou direitinho que era a cadeira. São 2 iguais, elas são irmãs gêmeas. Professor, agora, tem uma delas que tem muito mais energia do que a outra. Então, o objetivo também seria transformar, de uma certa forma, o tertuliário como um fulcro atrator até para as próximas. Não, ampliar, que já é, né? Mas agora o processo é ampliar e fazer a acumulação elétrica. É igual um acumulador de eletricidade. Sim. Fazer acumulação de energia. Nós estamos fazendo isso. Afinal de contas, nós não estamos na terra do Itaipu, se da gente não pode ficar por baixo. Tem que ficar na altura, né, da história. Agora, isso aqui ajuda. Eu não sei quantos nós já fizemos, mas já foi mais de 10, né, pelo menos. Isso tudo ajuda. 10, 2 vezes a instalação do campo, desse jeito, específica para euforização, quer dizer, tem alguns desses que não é nem processo de assistência, é só para, vamos dizer, ampliação do estado de ânimo
né, consciencial. Uma isso aí Uma última curiosidade sobre a técnica, professor. O fato de o senhor ter esperado para trazer ela a público, para começar esse trabalho, isso foi de caso pensado? Não, foi em relação ao nosso grupo? De acordo com os amparadores. Né? Ok. A hora que a gente viu que estava mais ou menos maduro, falou assim, vamos fazer. Maturidade do grupo porque também. Não adiantava, né? Ia criar muito problema. O povo não compreendendo isso é um problema. Professor, como é que é? O povo aí sentiu energia aí? Professor, completamos 20 hoje. 20? A 20ª. Tá certo, tá vendo? Sentiu alguma coisinha? Então tá, já vai. Depois eu vou conversar, com calma. Quero saber. Professor, aqui no ar, antes de fazer da mega euforização, teve alguma movimentação diferenciada aqui no tertuliário? Não, hoje está muito tranquilo aqui, desde a hora que eu cheguei. Estava como se fosse um ambiente biblioteca. Uhum. Estava bem mental somático, etc. Estava assim hoje. Uhum. Entende? Agora, a hora que eu comecei mesmo lá para a instalação do campo, parecia que o campo já estava instalado. Tá. Sabe? A coisa já estava tudo assim, tudo tranquilo. Agora, eu acho que da agora para frente isso vai ser cada vez mais. Depois de 20 aqui... Já está instalado, né? Tudo muda, né? Vá, me conta, 20 vezes 2, não é isso? São 40 campos, é isso? 10 dias, 20. 10 experimentos. Então eu estou certo. Então eu estou certo, não é você? 10 dias. Eu falei 10. 10 vezes. Está certo. Esse é o caminho. O que você sentiu aí? Os banhos de energia. Ela percebeu e eu percebi junto com ela. E a gente começou a ficar mais centrada. Nós estamos conversando a 1h45. Maior organização. Aí para nós. 1h20 começou o movimento de energia aqui perto da gente. Quer dizer, vindo daí para cá, né? Professor. É a vida. Aqui. Eu, como falei para o senhor, estou iniciando agora, né? Estou tentando entender o que é Conscienciologia e tentei sentir a energia quando o pessoal foi para ali, né? Na primeira vez eu senti uma forte vibração só nas pernas. E na segunda vez, quando o outro pessoal foi, eu senti um sufocamento muito grande. Uma sensação de sufoco, de tosse, de espirro e lágrimas. Estão limpando você com alguma coisa. Como? Estão limpando aí alguma coisa. Né? Agora, a primeira tinha afinidade com vocês, que é o processo do Nordeste. Está com a turma. Né? Tudo em casa. Entendeu? A nossa amiga. Agora, a segunda aí deve ter sido, porque limparam você com alguma coisa. Ótimo, né? Quando a pessoa sente isso é porque estão limpando. Então foi bom, não é isso? Está limpando, tá bom. Se está limpando... Esses dias agora você vê se ela desengatou a conversa, Clarindo Chakra, que às vezes foi isso. Ela vai começar a ficar mais faladinha, faladeira. Tá bom, então. Obrigada. Tá certo? É a vida. Mas mais alguma coisa aí? Alguma coisa que ficou mal parada, obscura? O que você tem aí, Alzira? Oi? Eu queria perguntar assim, dá uma pressão na cabeça que parece que ela vai estourar. Isso aí é o desenvolvimento do processo da energia, para ver as coincidências. É assim mesmo. Mostra que eles estavam tirando energia de você. Porque aumenta, dá uma dor aqui assim, aí eu relaxo cada vez mais, vou relaxando cada vez mais e a pressão vai aumentando. Com o passar do tempo, você vai sentir essa pressão, mas não vai ter dor, nem vai ser desagradável, é confortável. Mas parece que vai estourar a cabeça. Isso é normal. Tem um filme que estoura a cabeça da pessoa lá de ficção científica, é aquilo. É perfeito. Escreve. Tá bom. Perfeito. Obrigada. Paulo, sim. Aqui eu senti que o pescoço cresceu, cresceu, salivei, e o ombro
Parece que estava mexendo. Ah, foi? Aí, como você falou que ela vai ficar agora mais faladeira, né? Você vai ficar mais muda. É o contrário, né? Você vai ficar mais muda, até que vai ser bom. Pois é. O Java Eles mexeram, está precisando. Desde já. Eles mexeram, está precisando mexer, né? Você sabe que ela tem um laringochakra de britadeira, né? Então agora vai melhorar a situação toda. Agora, a coisa é essa, Sônia. Você sentiu energia, não sentiu? Sentiu o campo. Ou você já, você sentiu o campo aí junto com ela e tal? Tudo direitinho. Pois é. Não, porque agora já estão dominando mais a situação aqui, né? Já acumulou. Esse negócio, quando eu falo nas camadas de energia, isso é literal. Existe essa coisa mesmo, que vai acumulando. Fica mais fácil de mexer. Entende? Bem mais. De modo, ó, você já está sabendo, já sabe o caminho da roça. Qualquer coisa você aparece. Aniversário do Roberto Rezende hoje. Nosso amigão. Aniversário do Roberto Rezende hoje. Está ali em cima, de vermelho. Está aqui, lá em cima. Hoje é aniversário dele? Isso. Então vamos dar umas palmadas para ele. Nós não fazemos greve, nem com energia, nem com as palmadas. Greve. Tá certo? Você entendeu bem a mensagem? De modo que a vida é assim mesmo. Agora, o que é? Não, só para fechar aqui... Escuta, César, eu queria falar com você a hora que acabar aqui, pode ser? Aqui na principiologia, aquele princípio do livre pensamento que a gente discutiu, normalmente se usa livre pensamento com hífen. Não sei se você vai estar adotando isso. Livre hífen pensamento. Aí eu ver, quem está examinando bem isso para mim é o Antônio. Vamos saber dele, livre pensamento. Mas você pode relacionar... Eu acho que isso aí é à vontade. Não é bem assim, não. É que se a gente puder tirar, é o ideal. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 86 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 45 votos presenciais, 13 votos online. Hoje vamos ter 5 recados. Michele, SP3, Uberaba, Neida, CIP e IPC, Milena, palestra no shopping, Sandra, a mim e jornada para percepciologia, curso professor Valdo, Lorela, currículo do inversor. Pessoal, a gente queria aproveitar esse momento para informar todas as pessoas daqui de Foz, da CCCI, os nossos amigos, nossos parentes, as pessoas que têm ou tiveram em algum momento contato com a Conscienciologia, que nós vamos ter no dia 3, 4 e 5 de setembro o 6º ECP3, que vai acontecer lá na cidade de Uberaba. Então, os amigos teletertulianos também, que moram nessa região, podem ficar atentos, né, que nós vamos estar começando as divulgações a partir de hoje. Tá bom? Bom, pessoal, o objetivo desse curso, do ECP3, é dar um gás lá na região de Uberaba. Existe uma meta, um objetivo da gente instalar, do IPC instalar um centro educacional lá em Uberaba, na cidade de Uberaba. Então tem uma série de contextos relacionados com a expansão da Conscienciologia, que a gente vê que é um momento propício, e o ECP3 pode dar, digamos, vai dar esse apoio, vai dar esse gás lá na região, tá certo? Então o convite fica estendido aí a todos, aqui de Foz, todos os que estão também assistindo remotamente pela tertúlia, né, pela internet. E qualquer dúvida, qualquer informação que vocês precisem, pode entrar em contato com a gente, com Michele ou comigo aqui no IPC, tá bom? Obrigado a todos. Boa tarde a todos.
O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia convida todos os tertulianos, teletertulianos interessados na neociência e conscienciologia a participar dos novos cursos integrados de projeciologia que chamamos CIP. São cursos de entrada sem pré-requisito. Haverão duas turmas. Duas turmas em Foz do Iguaçu, sendo que o primeiro CIP começa de 12 a 23 de julho. É um CIP intensivo. E o outro CIP será realizado aos sábados, de 31 de julho a 2 de outubro. O horário da realização do curso é das 8 da manhã até as 13h30. E também há um CIP programado para a cidade de Cascavel, aqui próximo. Ele será realizado nos finais de semana, de 31 de julho a 29 de agosto. Lembrando também, gente, que esses CIPs terão preços promocionais. Então, tanto para alunos novos como para alunos reciclantes. Os alunos interessados ou pessoas interessadas deverão procurar maiores informações pelos telefones 45 3028 0282 ou 45 2102 1448 ou ainda no site www.iipc.org.br. Obrigada. Boa tarde. No espaço da Conscienciologia, no Shopping JL Cataratas, aqui em Foz do Iguaçu, terá uma palestra sobre exemplarismo como catalisador evolutivo com o professor Cícero Schunemann, às 19 horas nessa sexta-feira. Então, quem tiver disponibilidade, quiser participar. E no sábado, todos estão convidados para participar dos colóquios proexológicos. É um debate que inicia às 8h30 da manhã, no sábado, na sala anexo do refeitório aqui do CAEC. O verbete que será debatido é prioridades na Proexis. Obrigada. Boa tarde. Estou aqui para divulgar o curso Mega Fenomenologia e Desperticidade, que vai ocorrer no dia 16 de julho, agora, sem ser essa sexta-feira, a próxima. Vai ser com o professor Valdo Vieira. E nesse curso, ele vai dar 2 verbetes novos. Só para dar um gostinho, assim, incentivar vocês a participarem, ele vai falar da condição, ao mesmo tempo, no verbete trio íncido, a condição simultânea da consciência atual, personalidade consecutiva e identidade extra. Então, uma pergunta que eu faço para vocês. Você tem interesse de saber se você teve 3 vidas consecutivas como homem ou como mulher, ou foi alternado? Vai ser discutido esse assunto. O outro verbete é mega condição evolutiva, onde ele vai discutir o mega trafor pessoal que vai dar o encaminhamento, gente, para participar como mini peça no Max Mecanismo. Então, ele vai apresentar uma taxologia com 50 mega condições evolutivas. Então, a gente espera vocês, condições de preço, condições de pagamento, lá na recepção do CAEC. E esse curso vai ser uma abertura para a terceira jornada aí da parapercepciologia, que a professora Sandra vai falar. Então, boa tarde a todos. Então, nós vamos reforçar o convite para a terceira jornada da parapercepciologia e primeiro fórum de pesquisa das dinâmicas parapsíquicas, que vai ocorrer do dia 16 a 18 de julho. Está bem próximo. E hoje a gente queria chamar a atenção que tem muita relação com o verbete de hoje, que vão ser expostas as informações conscienciológicas a partir das experiências dos pesquisadores. E nós estamos aqui com a professora Mi, que é uma das apresentadoras de uma das conferências, que pode falar um pouquinho dessa abordagem. Na realidade, é uma oportunidade que nós vamos ter de estar vendo os resultados de pesquisa de pelo menos 5 dinâmicas de SCP-2 de acoplamentário. Então, para nós que participamos desses eventos, é bacana também estar trazendo, e estar comparando, e estar debatendo os resultados que a gente tem com os resultados que os nossos colegas vão apresentar. É uma oportunidade, gente, a jornada de parapercepciologia é a oportunidade para a gente estar debatendo essas informações do ponto de vista da ciência das ciências, que o professor Valdo falou tanto hoje. Então, maiores informações no site www.ceec.org e também pelo telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde.
Hoje eu vim aqui para chamar a atenção para o primeiro curso à distância que a Sinvex está promovendo, que é o Currículo do Inversor Online. Então, esse curso foi elaborado pensando para suprir as carências dos conteúdos importantes, essenciais na vida humana, que não são ofertados no ensino formal, na educação formal. Então, é um curso que vai contar com 17 aulas, com especialistas, todas essas aulas online. Então, a pessoa poderá assistir em qualquer canto do Brasil e fora do Brasil também. Então, para você saber mais informações, mande um e-mail para nós no cursos@asinvex.org e nós poderemos falar mais a respeito do pagamento, das aulas e tirar todas as dúvidas que vocês possam ter. Obrigada. O curso vai ser dia 14 de agosto, vai iniciar e vai terminar dia 11 de dezembro. O verbete eleito para amanhã é aconchego botânico, especialidade intrafisicologia. Obrigada e boa tarde a todos.